alunos do oitavo ano, espero que estejam todos bem, todos se cuidando. Nós vamos dar início a um assunto que é extremamente importante, que é a Revolução Francesa. Devido à sua longa duração, 10 anos, né, de 1789 a 1799, nós dividimos a Revolução Francesa em fases, né? Então, vamos fazer a aula em duas partes. Essa é a primeira parte, que vai falar do contexto histórico, das causas do início da Revolução, da primeira fase da Revolução, tá? E também um pouquinho aí sobre a proclamação da República, os grupos políticos, a participação das mulheres, tá certo? Bom, em primeiro lugar, trata-se de uma revolução que contou com a participação popular, com a participação da burguesia e que foi um processo extremamente violento, né? Causou aí muitas mortes. Então a gente precisa entender o contexto em que essa revolução aconteceu, né? E quais são as suas importâncias. Em primeiro lugar, ela é um dos movimentos aí mais importantes do mundo ocidental. Ela é considerada o marco da história contemporânea. A história contemporânea começou com a Revolução Francesa. Ela influenciou muitos movimentos liberais no início do século XIX, né? Ao longo, aliás, do século XIX. Revolução de 1848 na França, conhecida também como Primavera dos Povos, influenciou aí movimentos separatistas na Europa, os processos de independência da América, independência da América Espanhola, independência da América Portuguesa, o Brasil tem influência da Revolução Francesa, certo? Então, ela acaba sendo aí um modelo para muitos movimentos que ocorreram depois. A França, ela vivia o antigo regime, né? Nesse momento. Então, a sociedade francesa do antigo regime, ela era marcada aí pelo absolutismo monárquico. O rei, ele tinha todos os poderes, poder absoluto. Tinha o poder de executar as leis, que já era do rei mesmo, né? O de fazer as leis, o legislativo, o judiciário de julgar as infrações às leis. Era uma sociedade marcada pelo mercantilismo, a interferência do Estado na economia, que inclusive prejudicava os negócios da burguesia e também os privilégios sociais do clero e da nobreza. Essas duas camadas sociais, clero e nobreza, não pagavam impostos e ainda recebiam ajudas financeiras do governo, como nós vamos ver. A população francesa ela chegava a 25 milhões de habitantes, mas ainda a França era um país atrasado, ainda vivia os resquícios, os restos aí do sistema feudal, país com poucas fábricas, né, bem pouco industrializado. A burguesia ela ganhava cada vez mais importância econômica, né, detentora aí, do capital, porém ela não podia participar da política. E, além disso, tinha os seus direitos políticos limitados, né? Não podendo ocupar cargos públicos, por exemplo. Na política, não havia liberdade de imprensa ou manifestação. Qualquer movimento contrário ao rei era severamente punido. Então, a população francesa se via duramente oprimida pelo poder monárquico. O poder opressor do governo francês também era exercido sobre a economia, uma vez que boa parte das manufaturas de produtos de luxo, como os perfumes, os móveis aí, mais duradouros, né, de melhor qualidade, eram tudo de propriedade do rei. Né, o rei que tinha o monopólio, domínio sobre essas oficinas, né? Então, o rei ele interferia diretamente na economia, né? Um dos princípios do mercantilismo, e limitava. Bem,
Então, a sociedade francesa, nesse momento, ela era bastante rígida e baseava-se ainda em privilégios de nascimento. Estava dividida da seguinte maneira: o primeiro estado era composto aí pelo clero, tá? Que eram 130 mil pessoas, então aqui tinha aí menor número, né, de pessoas. Tinha o alto clero, tá? Como os bispos, abades, que provinham aí da camada mais alta da nobreza, e o baixo clero, que eram os sacerdotes das paróquias, né, os padres. Muitos deles eram de origem humilde e muitos deles simpatizaram e até aderiram aí aos ideais da Revolução Francesa. O segundo estado, composto pela nobreza, aproximadamente 350 mil pessoas, se dividia em nobreza cortesã, que vivia em torno do rei, recebia pensões do governo, né, salário do governo, tá? Ou seja, era a nobreza que vivia no palácio do rei, né? Que não pagava impostos e ainda era sustentada aí com o dinheiro dos impostos do povo. A nobreza feudal, que são os senhores feudais, também é chamada de nobreza provincial, eles ainda cobravam impostos dos camponeses, tá? E a nobreza de toga era aquela que comprava títulos de nobreza, como barão, visconde, que era justamente para ter cargos políticos, administrativos, estar mais próxima do rei. O terceiro estado era composto pela maioria da população, 24 milhões de pessoas, e existiam aí muitos grupos no terceiro estado, né? Era a maioria da sociedade. Existia aí nesse grupo a alta burguesia, que é a burguesia mais rica, os banqueiros, empresários, grandes comerciantes. A média burguesia, que são profissionais liberais, né? Profissionais que trabalham por conta própria, como médicos, professores, advogados, etc. A pequena burguesia, que eram aí burgueses bem próximos ao povo, aí como artesãos, pequenos comerciantes, alguns comerciantes de rua, inclusive, né, com pequenos negócios, ambulantes, tá? Existiam os camponeses também, que ainda estavam sujeitos às muitas obrigações feudais, e a maior parte da população vivia no campo, e os sans-culottes, que eram aproximadamente 200 mil pessoas que viviam num estado de pobreza, miséria absoluta. Nós vamos falar dos sans-culottes mais adiante. Bem, então, resumindo, nós temos aí um primeiro estado, que é o clero, o segundo estado é a nobreza. E essas duas camadas, elas têm terras, cargos públicos, né, políticos, prestígio, privilégios, isenção fiscal, ou seja, não pagam impostos. Já o terceiro estado, nós temos burguesia, mais camponeses, mais sans-culottes, mais trabalhadores das cidades, que são aí os que arcam com todas as obrigações e impostos, sustentando o primeiro e o segundo estado. Tá? Então, aí a gente começar a entender as causas da Revolução Francesa, né? Os privilégios do clero e da nobreza começaram a incomodar a maioria da sociedade francesa, né? Justamente por eles não pagarem impostos, estarem na política, né? A nobreza ocupando os cargos públicos, ocupando o exército também, né? Os postos do exército, a igreja, o alto clero, né, que também aí cobrava os dízimos, né, da população, então o dízimo era ainda obrigatório, tá? A burguesia sobrecarregada com os impostos, porque era a que mais ganhava, né? Então a burguesia basicamente sustentando aí os outros grupos com os seus impostos. No decorrer do século XVIII, a França também entrou em crise econômica. Ela se envolveu em guerras com a Inglaterra, conhecida como Guerra dos Sete Anos, pela posse de áreas coloniais aqui na América, né, na América do Norte, e ajudou na independência dos Estados Unidos. Então, isso acarretou grandes gastos para o governo francês. Ainda por cima, seguiram-se aí péssimas colheitas, né? Secas, inundações, colheitas ruins aí desde 1784, que agravou a situação da população, né?
80% da população tinha dificuldades para conseguir aí os gêneros alimentícios de primeira necessidade, né? Tão altos eram os preços. Com a finalidade de resolver a crise, então, já que o governo francês não tinha dinheiro, né, com todos esses gastos, o ministro Necker, né, o ministro do rei Luís XVI, propôs aumentar os impostos. Bom, aí que tá, né? Quem é que pagava os impostos? Só o terceiro estado, certo? Nesse momento, já se difundiam as ideias iluministas na França, né? Elas se espalhavam aí e elas pediam liberdade de expressão, manifestação, liberdade de comércio, igualdade de todos perante as leis, né? Então, se você não se lembra aí das ideias iluministas, né, de liberdade política e econômica, por exemplo, volte lá na aula de iluminismo e recorde isso, porque isso é muito importante, tá? Então, uma boa parte da população começou a questionar a estrutura social da França, os inúmeros privilégios do clero e da nobreza. Daí as charges que começam a surgir nesse momento, e não eram só charges, tá? Panfletos também circulavam aí pela França, né? Enfim, a sociedade começa a tomar consciência do que está acontecendo. Na primeira charge, nós temos o terceiro estado, o homem que está embaixo, carregando os outros dois, representa o terceiro estado. E ele está carregando o primeiro estado, que vem na frente, com essa roupa mais escura, que representa então a igreja, né, o clero, e o que está atrás dele, com o chapéu tudo cheio de plumas e a calça culotte, né, que vai até o joelho, representa a nobreza. Então, o terceiro estado está carregando os outros dois. Mesma coisa aparece na segunda charge, né? O clero, que com essa roupa mais escura, e a nobreza com esse chapéu, né? Esse sapato com meia, calça culotte, está em cima de uma pedra, esmagando o terceiro estado. Que essas charges querem dizer? Elas querem dizer que justamente o terceiro estado está sustentando os outros dois e não aguenta mais, né? O terceiro estado está querendo aí quebrar as correntes, está querendo aí uma revolução, uma mudança profunda nessa estrutura social. Bom, e aí justamente como é que se inicia essa revolução, né? Então, o rei precisava aumentar os impostos. Ele convocou a Assembleia dos Notáveis, que reunia o clero, o primeiro estado, e a nobreza, segundo estado. E foi apresentada a proposta de que todos os estados pagassem os impostos. O ministro Necker apresentou essa proposta. Mas isso não foi bem recebido pelo clero e pela nobreza, né? Eles se recusaram a aprovar uma reforma dessas, perder o seu privilégio de não pagar impostos. E eles disseram aí que era preciso convocar a Assembleia dos Estados Gerais para decidir isso. O rei convocou a Assembleia dos Estados Gerais e as discussões pegaram fogo, né? A população estava desesperada já com a fome e com o desemprego. O que era essa Assembleia dos Estados Gerais, afinal de contas? Era uma assembleia que reunia membros, deputados, tá? Representantes políticos dos 3 estados. Os estados gerais só eram reunidos ou dissolvidos por meio de convocação do monarca, ou seja, dependia da vontade do rei, né? Era ele que convocava quando ele queria essa Assembleia dos Estados Gerais. Era uma espécie de conselho consultivo do rei, mas o rei era absolutista, ele não interferia e não admitia interferências no seu governo, né? Então, essa Assembleia dos Estados Gerais era convocada assim, muito de vez em quando, extraordinariamente. Tinha sido convocada em 1302 pelo rei Filipe o Belo e fazia 175 anos que não era convocada, só isso, né? E o rei Luís XVI então a convocou. Mas tinha um grande problema nessa assembleia.
o voto era por estado. Estado aqui, então, vamos definir como camada social, ordem social, né? Uma sociedade estamental ou imóvel, né? Onde não há chance de mudar de camada social. Nessa assembleia, o primeiro estado, o clero, tinha um voto. O segundo estado, nobreza, tinha um voto. E o terceiro estado, que era todo o resto da população, tinha apenas um voto. Ou seja, o terceiro estado estava sempre em desvantagem, né? Então, olha só, o terceiro estado, ele, por mais que aprovasse que todos pagassem impostos, iria perder a votação, né? Já que o clero e a nobreza tendiam a votar sempre juntos e pelos seus privilégios, certo? Então, olha só, é importante a gente entender que nesse momento as ideias iluministas elas estavam circulando pelas ruas de Paris, capital da França. Inicialmente, elas circulavam em espaços limitados, clubes literários, obras clandestinas, de teor satírico, que criticavam a nobreza e o clero, né? Então, tirando sarro da nobreza e do clero, dessa situação. Mas com o aumento da circulação desses impressos, as novas ideias passaram a ser discutidas em praças, cafés, locais públicos, atingindo a maioria da população, inclusive não alfabetizada, né? Aqueles que sabiam ler, liam para aqueles que não sabiam, né? Principalmente os panfletos, que eram mais simples, tá? Então, a população, justamente influenciada por essas ideias iluministas, começa a fazer muitas reivindicações, e inclusive um caderno de queixas populares, né? Nesse caderno, olha só que interessante, temos aqui algumas coisas. Ó, terceiro parágrafo. A Assembleia exige que fique estabelecido que o terceiro Estado tenha nas Assembleias da Nação pelo menos tantos deputados quanto as duas outras ordens em conjunto, que as deliberações sejam tomadas pelas três ordens reunidas e que os votos sejam contados individualmente, né? Quer dizer, por cabeça, tá? Ou seja, aí o terceiro estado teria mais vantagem, porque tinha 24 milhões de pessoas, era o mais numeroso. O 10º, a Assembleia exige que a liberdade civil seja plenamente assegurada e que as ordens de prisão arbitrária sejam para sempre abolidas, ou seja, essas perseguições do rei. No terceiro parágrafo das queixas populares, percebemos o inconformismo do terceiro estado com o sistema de votação. Na Assembleia dos Estados Gerais, então, como eu expliquei, o voto era por estado e não por cabeça, não individual, tá? Então, aí a do clero e da nobreza. Bem, os representantes do terceiro estado não conseguiram absolutamente nada nessa Assembleia dos Estados Gerais. Protestaram, reclamaram, mas não conseguiram mudar o sistema de votação. Então, o que eles fizeram? Se reuniram na sala do jogo da Pela, né, do Palácio Real, tá? Uma sala que era de jogos, e se proclamaram em Assembleia Nacional Constituinte. O rei, obviamente, ficou assim muito possesso, muito bravo com esse terceiro estado, certo? Ameaçou prender esses manifestantes, né, esses representantes do terceiro estado, mas eles se mantiveram firmes e o que eles queriam? Elaborar uma constituição para a França. Opa, vamos lá, vamos com calma aqui nesses conceitos. Primeiro, o que é uma Assembleia Nacional Constituinte, né? É uma reunião com caráter deliberativo, de decisão, tá? Que elabora uma Constituição. Ora, o que é uma Constituição? Conjunto de leis fundamentais de uma nação. A Constituição estabelece quem pode votar, quem pode se candidatar, quem é o representante do poder executivo, os representantes do legislativo, como que eles chegam ao poder, se é por votação e etc., quanto tempo fica, né, de quanto é o mandato, enfim,
certo? Essas leis devem ser obedecidas por todos, inclusive pelo rei. Então, a elaboração de uma constituição iria limitar os poderes do rei, acabar com o absolutismo. Enquanto isso, a revolta do povo ocupava as ruas. Lemas como liberdade, igualdade e fraternidade eram lembrados por todos. O rei ameaçando dissolver a Assembleia Nacional, a multidão ocupando as ruas em apoio a essa Assembleia Nacional Constituinte. Inclusive, houve passeatas aí encabeçadas por alguns líderes populares, como Camille Desmoulins, que invadiu a prefeitura, chamada de Hotel de Ville, capturou armas, organizou uma milícia para a defesa da Revolução, né, uma espécie de guarda nacional, certo? No dia 14 de julho de 1789, esse é o marco da Revolução Francesa. Uma multidão entrou na prisão da Bastilha e soltou os presos, tá, que estavam ali. Eram poucos presos, eram presos políticos, perseguidos pelo rei Luís XVI. Ou seja, a Bastilha era um símbolo da opressão do rei. E apesar desses poucos presos políticos, esse clima revolucionário se espalha por toda a França. Ali também na Bastilha existiam armas e os revolucionários pegaram em armas, né? Então, olha só, gente, o povo, né, queria limitar os poderes do rei e a Constituição limitaria esses poderes, hein? E aí a questão da Bastilha é o início da Revolução Francesa. Então aí temos um quadro, né, dessa tomada da Bastilha. Vemos pessoas do povo, pessoas da nobreza ali invadindo a prisão da Bastilha, né? Pegam as armas, soltam os presos políticos. A Revolução Francesa ela é dividida em 3 fases, de tão longa que foi, né? A primeira fase ela vai da Assembleia Nacional Constituinte até a monarquia constitucional. A Assembleia Constituinte era dirigida por um grupo moderado da burguesia e parte da nobreza, tá? Então não tinham pessoas do povo aí, não. Ela decretou em 1789 ainda o fim do feudalismo na França, né? Os resquícios do feudalismo, o fim dos privilégios do clero e da nobreza e determinou que os camponeses não seriam mais obrigados a pagar dízimos à igreja, taxas aos nobres. Portanto, olha só, primeira consequência, conquista da Revolução Francesa, o definitivo fim do feudalismo na França. No entanto, o problema da terra mesmo ainda estava bem longe de ser resolvido, certo? Porque os ideais iluministas falavam em defesa da propriedade privada, não se esqueçam disso. E se defende a propriedade privada, quer dizer que os nobres estão com os seus direitos preservados. Para que se tomasse terra de um nobre, o governo teria que indenizar esse nobre, certo? Então acabava que os camponeses não tinham dinheiro para comprar terra, né, para indenizar esses nobres e continuavam sem terra. Então é importante dizer que havia esse direito, né, na teoria, porém na prática ainda não tinha mudado muito para o povo francês, não. O clero perdeu as suas terras e foi feita a Constituição Civil do Clero. Esse documento assegurou que os membros do clero eram, na prática, funcionários do Estado e deveriam ser eleitos pelo povo, tá certo? Então, tirava aqueles privilégios todos, aquele poder todo que o clero tinha. Então, é importante a gente lembrar o fim definitivo do feudalismo na França, tá? Primeira conquista da Revolução Francesa. Segunda conquista da Revolução Francesa, a Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão. Pessoal, olha só, vocês já ouviram falar em direitos e deveres dos cidadãos, não é verdade? Pois isso, né, essa questão da cidadania vem justamente desse documento. Já ouviram falar em direitos humanos também, não é? Pois é, a base dos direitos humanos é essa Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão também, tá certo?
No dia 26 de agosto de 1789, foi proclamada a Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão. Vamos ler alguns artigos. Primeiro, os homens nascem livres e iguais em direitos. As distinções sociais só podem fundamentar-se na utilidade comum. Ou seja, o que ele quer dizer aqui? Né? Que todos somos livres e iguais, que as diferenças sociais vão se basear na utilidade comum, que é o quê? O que nós conseguimos acumular, né, de bens, tá certo? Então, de acordo com o seu trabalho, com a sua função. A finalidade de toda associação política é a conservação dos direitos nacionais e imprescindíveis do homem. Esses direitos são a liberdade, a prosperidade, a segurança, a resistência à opressão. Artigo 4º. A liberdade consiste em poder fazer tudo que não prejudique o próximo. Assim, o exercício dos direitos naturais de cada homem não tem por limites senão aqueles que asseguram aos outros membros da sociedade o gozo dos mesmos direitos. Esses limites apenas podem ser determinados por leis. A lei é a expressão da vontade geral. Ela deve ser a mesma para todos, seja para proteger, seja para punir. Todos os cidadãos são iguais a seus olhos, igualmente admissíveis a todas as dignidades, lugares e empregos públicos, segundo a sua capacidade, sem outra distinção que não seja das virtudes e dos seus talentos. Quando se fala em utilidade comum, pode ser traduzido também por virtudes e talentos, tá certo? Pessoal, igualdade de todos perante as leis, inclusive para ocupar empregos públicos, para ocupar cargos políticos, né? Isso é importante aí também. Então, olha só, temos aqui alguns outros artigos importantes também. A livre comunicação de ideias e opiniões é um dos primeiros direitos do homem. Todo cidadão pode, portanto, falar, escrever e imprimir livremente, respondendo, todavia, pelos abusos da liberdade nos termos previstos da lei. A sociedade tem o direito de pedir contas a todo agente público pela sua administração. Como a propriedade é um direito inviolável e sagrado, ninguém dela pode ser privado, a não ser quando a necessidade pública legalmente comprovada o exigir e sob condição de justa e prévia indenização. Então, defende a propriedade privada, hein? Né? O Estado deve assegurar aí a sua posse. Pessoal, concluindo aqui desse documento que é super importante, tá? Depois leia assim com calma os artigos. A declaração coloca-se contra a escravidão, né? Todo mundo tem direito à liberdade. Coloca-se a favor da liberdade política, porque é contrária ao poder opressor, ao absolutismo. Mas dá limites para essa liberdade. A liberdade não pode prejudicar a propriedade, a imagem pública do outro, né? Quem por exemplo, manchar a imagem de alguém, né, falar mal de alguém, caluniar, né, em público pode ser processado, tá certo? Então, não é qualquer coisa que a gente pode ir falando, né, dos outros. Também não posso tirar a propriedade do outro, roubar os bens do outro, a terra, o dinheiro, os bens que ele tiver, tá? Então, é a famosa frase, a sua liberdade acaba onde começa do outro. E estabelece também a igualdade de todos perante as leis, que é chamada de igualdade jurídica. Não confunda com a igualdade social, que seriam todos da mesma camada social, sem ricos e pobres, tá? Isso a Revolução Francesa não trouxe. Interessante, documentos como esse foram muito importantes para que se criasse a noção da cidadania. A população antes era considerada súdita do rei, né? Ou seja, ela tinha que obedecer à vontade do rei. Agora ela passa a ser vista como cidadã, e o cidadão deve participar da política, fiscalizar a ação dos seus governantes. Então, olha aí, segunda grande conquista da Revolução Francesa, essa Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão. Bom, em 1791 ficou pronta aquela Constituição, conjunto de leis gerais da nação, certo? O que determinou-se aí nessa Constituição? A adoção de uma monarquia constitucional, o rei teria seus poderes limitados pela Constituição, tá?
a igualdade de todos perante as leis, os fins dos privilégios do clero e da nobreza. Vejam que algumas coisas aí já estavam postas na Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão, tá? Também aí, outras medidas. Separação entre igreja e Estado. Olha só, o Estado laico, tá? Também se fala em educação laica, né? Quando o Estado é laico, ou seja, a igreja não pode influenciar o poder político e não pode dominar aí toda a educação como fazia até esse momento, tá? A divisão de poderes em legislativo faz as leis, executivo executa as leis, judiciário julga as infrações às leis, né? E a instituição do voto censitário. Ora, o que é voto censitário? É por renda. Era necessário ter uma renda mínima para votar. Portanto, o voto censitário, na prática, só beneficiou a alta burguesia. 80% da população não tinha renda exigida para ser eleitor. Né? Os trabalhadores, os desempregados, as mulheres foram naturalmente excluídos. Né? Ou seja, alguns ficaram mais iguais que os outros, né? Como esse autor nos cita. A promulgação da Constituição, né, uma Constituição, quando vem da Assembleia Constituinte, ela é promulgada, né? Ela causou descontentamento geral, tá certo? Camponeses sans-culottes ficaram muito insatisfeitos. Então, agora falando mais especificamente dos sans-culottes, certo? O nobre francês, se você voltar lá no início, você vai ver que ele usa uma calça justinha à altura do joelho. Essa calça é chamada de culotte, tá? Os sans-culottes eram os que não tinham dinheiro para se vestir desse jeito, né? A moda da nobreza, certo? Então, na prática, eles eram a camada urbana composta de pequenos comerciantes, artesãos, trabalhadores pobres em geral, inclusive das fábricas, né, os operários, os desempregados, tá certo? E os sans-culottes foram os que lideraram as manifestações de rua na França, eles foram super importantes. Aí em cima você vê a imagem do sans-culotte com calça larga e o chapeuzinho na cabeça, é o barrete frígio, que significa os escravos libertos lá do Império Romano, né? Então, essa população aí também queria a sua liberdade, mas a liberdade para eles incluía a dignidade, condições dignas de vida, coisa que eles não tinham, né? Então, lembrando, não se esqueça aí dos sans-culottes, hein? Eles vão nas manifestações de rua, tomada da Bastilha, né? Importantíssimo aí os sans-culottes. Bom, com a Constituição pronta, então, olha só, não era mais a Assembleia Nacional Constituinte que governava a França, a Constituição estava pronta. Criou-se uma Assembleia Legislativa, ou seja, a Assembleia que faz, modifica as leis, uma espécie de parlamento. Na França, essa Assembleia Legislativa era chamada também de Convenção, tá? E aí existiam 3 grupos políticos. Os girondinos, que eram a alta burguesia, e morriam de medo das tendências mais radicais, né? Como, por exemplo, todo mundo poder votar, né? Todos terem acesso a cargos públicos, eles não gostavam dessas ideias. Representavam aí os comerciantes, os grandes comerciantes, os banqueiros, donos de bancos, os empresários, né, alta burguesia. Tinham esse nome porque as suas principais lideranças vinham da província da Gironda, na França. Tinham lá os montanheses, tá? Que eram representados principalmente pelos jacobinos, mas tinham apoio dos cordeliers. Eles defendiam o aprofundamento das conquistas do povo, tais como o voto para todos, o sufrágio universal, né? Mas para todos os homens. Sufrágio universal masculino, tá? Nós vamos falar aí a respeito disso, né? Dessa participação feminina. A criação de escolas públicas e gratuitas. Os cordeliers eram um pouco mais radical ainda do que os jacobinos. Eles queriam uma reforma agrária. O que é reforma agrária? Reforma agrária é a redistribuição de terras para aqueles que não têm, né? Então, seria o caso de pegar terras da nobreza e
o Estado dar essas terras para quem não tem, tá? Esse grupo aqui tinha o apoio dos sans-culottes, então era um grupo bem numeroso, né? Os jacobinos, eles aceitavam nas suas reuniões deputados, escritores, jornalistas, todas as pessoas, menos as mulheres. As mulheres não podiam entrar nem como ouvintes, quer dizer, eles não eram muito democráticos, tá? Ficou errado ali, não sei porque apagou, mas o que estava escrito é que eles não eram um grupo lá muito democrático, tá? Os Cordeliers, um grupo composto por pessoas vindas dos subúrbios de Paris, inclusive mulheres. Eles passaram a ser o ponto de encontro dos sans-culottes. Então, olha só, os jacobinos cobravam mensalidades altas, né, para participar das suas reuniões. Os Cordeliers não, era uma mensalidade tão baixa que até os sans-culottes podiam participar, tá? Desse grupo saíram, assim, figuras muito importantes, líderes da segunda fase da Revolução Francesa, que nós falaremos em uma outra aula, como Danton, Marat e Desmoulins, né? Tiveram grande importância aí na Revolução Francesa. Havia ainda um terceiro grupo político, que era a planície ou pântano, que definiu a sua posição política de acordo com os acontecimentos, com o que mais lhe fosse conveniente, não gostavam muito aí também das tendências radicais entre os montanheses, né? Então, olha só, uma coisa muito importante desses três grupos. Os girondinos se sentavam à direita da convenção. Hoje nós temos partidos políticos de direita. O que eles defendem? Os interesses dos mais ricos. Os jacobinos se sentavam à esquerda da convenção. Hoje em dia nós temos partidos de esquerda. O que os partidos de esquerda defendem? Os interesses dos mais pobres. E a planície representava o centro, né? E o centro político, né? Os partidos de centro, às vezes eles se aliam mais à direita, poucas vezes eles apoiam alguma proposta da esquerda, né? Então, assim, ali no centro, né? Não gostam aí dos radicalismos, tá certo? Então, esses termos que nós usamos hoje na nossa política, direita, esquerda e centro, tá? Vem da Revolução Francesa, vem aí da Convenção. Isso é muito importante também, certo? Não se esqueçam aí de direita, esquerda e centro. Bom, o rei Luís XVI, ele não gostou nem um pouquinho da Constituição aprovada, né? Ele não gostou porque limitava os seus poderes, ele não queria perder poderes. Então, ele entrou em contato com reis europeus, como reis da Áustria, da Prússia, a Prússia que faz parte atualmente da Alemanha, tá? Esses reis eram absolutistas, temiam que os ideais da revolução se espalhassem. O rei, ainda com apoio de nobres da França, eles justamente tentaram fugir e se unir a essas tropas contra-revolucionárias que vinham aí dos outros países, como a Áustria e Prússia, certo? A mulher do rei era a Maria Antonieta, que vocês viram aí na foto, né? E o rei Luís XVI aí do lado dela, certo? Na fuga, eles inclusive foram disfarçados, de pessoas do povo, mas foram reconhecidos, né? Na noite de 20 de junho de 1781, eles foram capturados na cidade de Varennes, né? Inclusive tem um filme chamado A Noite de Varennes, né, que conta isso. Com a prisão do rei Luís XVI e justamente a acusação dele ter traído a pátria, ter ajudado essa contra-revolução, então o rei está lá preso, não tem mais rei, a república é proclamada, tá? Em setembro de 1792. Posteriormente, o rei vai ser condenado à morte num instrumento que cortava a cabeça, guilhotina, tá? Isso já vai ser na fase dos jacobinos no poder, tá? Que vamos falar disso na próxima aula. Para encerrar, queria só rapidamente falar aqui da participação das mulheres na Revolução, né? Olha só, em 1791, Marie Gousse, conhecida com o pseudônimo de Olympe de Gouges, escreveu a Declaração dos Direitos do Homem e da Mulher Cidadã.
Era um manifesto reivindicando a igualdade de direitos entre homens e mulheres. Bom, esse é o início do movimento feminista no mundo, tá certo? As mulheres reivindicando os mesmos direitos dos homens, inclusive a participação política, né? As mulheres conseguiram algumas conquistas importantes, tá? Como a lei do divórcio, que reconheceu a igualdade do casamento, permitindo que homens e mulheres pudessem usar os mesmos argumentos para solicitar o divórcio. Mas as conquistas foram limitadas. As mulheres tentaram, por exemplo, participar da guarda revolucionária e não foram aceitas. As mulheres pediram participação na Assembleia Legislativa, não foram aceitas, né? Por que não foram aceitas? Olha só, os homens achavam que as mulheres tinham que assumir funções ou a função do lar, né? Elas não podiam assumir funções ou cargos públicos, senão elas não iam conseguir dar conta de cuidar da sua família, dos seus filhos. Então, o lugar da mulher era no lar, cuidando dos afazeres domésticos, educando os filhos. Isso não quer dizer que elas tenham aceitado essa condição, tá? As mulheres foram para as ruas, as mulheres ajudaram na tomada da Bastilha, as mulheres várias vezes foram à Assembleia Legislativa fazer discursos contra essa ordem instituída aí de exclusão das mulheres, certo? Bom, aqui tem inclusive a Marie de Gouche, né? E alguns artigos da Declaração dos Direitos da Mulher e da Cidadã. Artigo 12. É necessário garantir principalmente os direitos da mulher e da cidadã. Essa garantia deve ser instituída em favor de todos e não só daqueles às quais é assegurada, né? Então, as mulheres são cidadãs também. Então, como cidadãs, que inclusive podem ser condenadas perante a lei, elas devem ter os mesmos direitos que os homens. No artigo 13, para a manutenção da força pública e para as despesas de administração, as contribuições da mulher e do homem serão iguais. Ela participa de todos os trabalhos ingratos, de todas as fadigas, deve então participar também da distribuição dos postos, dos empregos, dos cargos, das dignidades e da indústria. Ou seja, ela deve ocupar todos os postos de trabalho, sem exceção, sem discriminação e inclusive cargos políticos, né? As cidadãs e os cidadãos têm o direito de constatar por si próprios ou por seus representantes a necessidade da contribuição pública. As cidadãs só podem aderir a ela com a aceitação de uma divisão igual, não só nos bens, mas também na administração pública, e determinar a quantia, o tributável, a cobrança e a duração do imposto. Ou seja, as cidadãs podem pagar impostos, desde que elas também tenham acesso a todos os bens que os homens têm, os bens devem ser distribuídos igualmente entre homens e mulheres, elas devem ocupar postos na administração pública e elas devem ser ouvidas em relação à quantia, à cobrança, à duração desses impostos. No artigo 15, o conjunto de mulheres igualadas aos homens para a taxação tem o mesmo direito de pedir contas de sua administração a todo agente público. As mulheres podem e devem cobrar dos seus representantes políticos. Pessoal, já me estendi bastante nessa aula, esse assunto é muito longo, muita coisa mesmo, né? Então a gente vai vendo aí que vai demorar para as mulheres conseguirem os seus direitos, mas elas já estão tentando na Revolução Francesa, certo? Também aí os mais pobres, né? Querendo participação, querendo voto, querendo justamente os mesmos direitos aí dos cidadãos mais ricos, tá certo? Então, assim, nesta primeira fase, acabou o feudalismo, acabaram os privilégios do clero e da nobreza, porém só os mais ricos poderiam participar por hora, mas já existiam aí todas essas diretrizes de liberdade política, econômica, igualdade de todos perante as leis, tá certo? Pessoal, então até a próxima aula aí de Revolução Francesa. Entrem em contato aí para tirarem maiores dúvidas. Deixem aí um like na aula, se inscrevam no canal para receber as novas notificações e vamos aí ser ativos nesse processo de ensino, tá certo?
Muito obrigada.